Bom, hoje nós vamos falar sobre o segundo vídeo da série de 4 vídeos sobre modelos híbridos, como criar um modelo híbrido. Vamos começar aí com uma verdade que é um tanto quanto desconfortável. No mundo real, nenhum modelo de gestão ele é 100% puro. Não existe método totalmente ágil, assim também como não existe método totalmente preditivo. Isso é uma pura utopia. A maior parte das organizações que se dizem, olha, nós somos ágeis ou aqui a gente só usa o waterfall, estão na verdade usando misturas improvisadas ou versões diluídas desses modelos. E até aí tudo bem, né? Porque na realidade sim, no dia a dia é assim mesmo. Cada projeto tem o seu cenário específico e isso é muito importante para a gente poder avaliar o que funciona de fato. É por isso que eu afirmo, sem hesitar, que o hibridismo não é simplesmente uma alternativa. É o novo paradigma da gestão de projetos. Os projetos, na verdade, eles vivem em ambientes instáveis, né? Eles existem nesses ambientes. A tecnologia ela muda muito rápido, as equipes têm níveis diferentes de maturidade, os clientes mudam de opinião a cada dia, os reguladores apertam e as prioridades viram aí do avesso, né, em questão de semanas. E nesse cenário, tentar aplicar uma abordagem pura é insistir em um mundo que não existe. A pergunta já não é se eu devo usar preditivo ou ágil. A pergunta aqui é qual combinação, na verdade, faz mais sentido para este projeto, neste contexto, com essas pessoas para entregar esses resultados. É isso que diferencia empresas competitivas daquelas que ficam presas apenas em rótulos. E no vídeo de hoje você vai ver como transformar essa visão em prática, como criar o seu próprio modelo híbrido de forma deliberada, de forma estruturada e adaptada ao seu ambiente. Nada de improviso, nada de modinha, modelo híbrido de verdade desenhado para funcionar de forma deliberada. Bem, para quem não me conhece, eu sou o Edivandro Conforto, eu sou Global Senior Executive, sou cientista na área de gestão, autor, palestrante e também empreendedor. Eu tenho aí quase 20 anos de experiência em transformação de organizações, tecnologia, atuando muito na gestão da inovação e desenvolvimento e implementação de estratégias. Eu já quero deixar um convite aqui para você que é novo ao canal. Aproveita, se inscreve, ativa aí o sininho, deixa um like, deixa um comentário. Isso ajuda muito a gente continuar produzindo conteúdo que conecta pesquisa, ciência e prática nas organizações. Agora sim, vamos ao vídeo. Quero começar com uma pergunta. Por que projetos diferentes exigem modelos diferentes? Bem, a ideia de que existe um modelo ideal de gestão para todos os tipos de projetos está sendo desmontada diante da realidade atual das organizações. E isso já tem aí pelo menos uma década. Desde 2015, quando eu publiquei e fiz alguns trabalhos, alguns dos primeiros artigos contestando a ideia de adotar um mesmo modelo de gestão ou conjunto de práticas para qualquer tipo de projeto ou para diferentes tipos de projeto. A digitalização acelerada, ambientes voláteis e mudanças constantes tornam quase que impossível depender de uma única referência estável numa organização. O modelo que funciona hoje pode não funcionar amanhã, muito menos funcionará para todos os tipos de projetos. Por isso que a gente precisa abandonar esse paradigma tradicional de buscar um modelo geral, mandatório, que vai servir para qualquer tipo de projeto na organização. A pergunta aqui importante já não é qual método seguir, mas sim como desenvolver a competência de customizar modelos de gestão para cada projeto em específico na sua organização, ou para grupos específicos ou similares de projetos que possuem características comuns. Isso exige uma mudança profunda na forma como organizamos as estruturas, a cultura, os processos e as equipes. Os PMOs, por exemplo, escritórios de projeto, escritórios de excelência e times operacionais precisam desenvolver uma nova capacidade. Eu digo e chamo a arte de personalizar práticas com intencionalidade. Isso, na verdade, é ciência, é design de gestão. Mas, para que isso funcione, na prática, 3 coisas se tornam obrigatórias. O primeiro, diagnóstico. Precisamos de técnicas mais precisas para poder caracterizar cada projeto e o seu ambiente, o seu contexto. Quais são as incertezas ou os riscos, a maturidade da equipe, a pressão por prazo, a natureza da tecnologia. Sem esse diagnóstico e esse entendimento, qualquer escolha metodológica ou de práticas vira um mero chute. Segundo, inferência, ou seja, métodos que ajudam o gestor a transformar
o diagnóstico em recomendações confiáveis, baseadas em evidências. Como decidir quando usar ciclos curtos de desenvolvimento, quando reforçar, por exemplo, a governança, quando integrar diferentes práticas para que o planejamento e controle dos projetos flua, seja eficiente. Hoje, essa ponte entre análise e decisão ela é muito frágil. A maioria das organizações adotam a solução fácil, que não funciona. Um método ou um modelo para tudo, sem desenvolver a competência necessária para separar problema de solução, expectativa de realidade. E é por isso que tantas organizações têm muitas dificuldades em construir modelos híbridos consistentes, efetivos. E arrisco dizer aqui que isso é uma das causas potenciais. Vou repetir, uma das causas potenciais de tantos projetos falharem e não entregarem resultado ou valor. Porque convenhamos, no papel a visão do projeto é linda, funciona, mas para tirar isso do papel e tornar aquilo realidade ou aquele projeto realidade, entregar resultado, você precisa da abordagem correta de gestão. O terceiro ponto que eu queria destacar é feedback e aprendizagem. Não basta montar um modelo no início do projeto. É preciso acompanhar, medir, ajustar, criar indicadores que permitam você entender se as recomendações funcionaram, se geraram valor, se precisam ser revisadas. Sem esses três aspectos, você está arriscando o resultado do seu projeto por puro despreparo e conhecimento sobre como criar modelos de gestão que são eficientes e estejam alinhados com o seu contexto. Essas três áreas são, na verdade, fronteiras pouco compreendidas ainda nas organizações por líderes de gestão de projetos ou executivos que influenciam o gerenciamento de projetos nas empresas. Muitos ainda acreditam em melhores práticas que funcionam para tudo e qualquer tipo de projeto. E isso é um erro grave nos dias de hoje. Isso faz com que o hibridismo se torne não apenas essencial, mas o novo paradigma de gestão de projetos. E foi justamente para resolver essa lacuna que desenvolvemos a proposta apresentada no nosso livro. Um método que ajuda líderes a criar modelos de gestão customizados, conectando características do projeto ou de vários projetos que são similares com um conjunto de práticas disponíveis na organização. É uma abordagem sistemática, inspirada em técnicas de engenharia como a matriz morfológica, que combina estrutura com flexibilidade. E, acima de tudo, é um modelo com forte embasamento científico e prático. E a nossa proposta é sistemática por três motivos muito simples. Primeiro, porque a competência de customizar modelos ela é rara, não dá para depender apenas de especialistas ou consultorias especializadas. O processo precisa guiar qualquer tipo de equipe. Segundo, porque decisões sistemáticas podem ser medidas, validadas e melhoradas, aprimoradas. Terceiro, porque isso garante qualidade. Independentemente do tipo de projeto, o método ajuda a criar modelos consistentes, completos e adequados ao contexto de negócio. No fundo, essa é a nova realidade. Entregar melhores resultados depende menos de seguir um método e mais de desenhar o método certo para cada projeto. É isso que diferencia organizações de alto desempenho no dia de hoje. Vamos agora seguir para um passo a passo de como criar um modelo híbrido na prática. Agora que você entendeu por que os projetos diferentes exigem modelos diferentes, vamos entrar aqui no processo. Como que na prática uma organização pode criar seus próprios modelos híbridos de gestão? Esse método que apresentamos no livro foi construído para ser simples, aplicável e ao mesmo tempo robusto. Robusto o suficiente para lidar com ambientes complexos. Ele está organizado em 4 fases, cada uma apoiada por ferramentas e templates que tornam o trabalho mais claro e mais estruturado. Vamos falar agora da fase 1. Diagnóstico da realidade atual. Tudo começa com a verdade sobre como a organização realmente gerencia projetos hoje. Quais práticas usa, quais competências já existem, quais desafios aparecem de forma rotineira, quais práticas, técnicas e ferramentas funcionam e quais não funcionam de fato. Trata-se de um raio-x do modelo atual. Toda empresa tem um modelo, quer ele seja eficiente ou não. A ideia aqui é mapear o que já existe para evitar criar um modelo no escuro ou do zero. Toda empresa já deve ter alguma coisa, coisas que funcionam, coisas que não funcionam, e a gente quer, na verdade, aproveitar isso. Aqui entram 2 materiais simples, mas muito poderosos. Primeiro, um roteiro para levantar as práticas usadas atualmente na organização e um canvas de resultados esperados. Esses documentos eles vão ajudar a empresa a alinhar as expectativas e conectam diretamente o modelo que será criado com o que a organização realmente precisa. A fase 2 trata da seleção das práticas
e construção da base do modelo híbrido. Com o diagnóstico completo, começa a segunda fase. Aqui o foco é transformar os dados coletados em insumos para a construção do modelo de gestão. A organização vai tentar identificar quais práticas fazem sentido e vai organizar tudo aquilo em uma ferramenta central, o que a gente usa aqui como a matriz morfológica de práticas. Um exemplo interessante é pense nessa matriz como um catálogo estruturado de possibilidades. Ela vai mostrar de forma visual tudo o que a empresa pode usar para montar modelos híbridos de gestão para diferentes tipos de projetos. É como se fosse um menu de um restaurante. Cada empresa deve construir a sua própria matriz, porque cada contexto é muito único, é muito particular. Essa etapa ela reduz, por exemplo, a complexidade e abre espaço para que qualquer gestor na organização consiga personalizar modelos, sem depender de especialistas a todo tempo. Vamos agora para a fase 3, customização do modelo para cada projeto. Aqui o processo ganha vida. Com base na matriz morfológica de práticas, os responsáveis pelos projetos escolhem as práticas que realmente fazem sentido para aquele contexto específico do negócio ou do projeto. Aqui é um momento muito importante. Trata de responder perguntas como: o quanto a gente precisa de planejamento de forma mais preditiva ou com flexibilidade, onde devemos adotar ciclos curtos, quais os riscos exigem mais governança ou uma governança mais forte, quais práticas aumentam flexibilidade sem comprometer a qualidade do desenvolvimento. Esta fase exige troca entre gestores e equipes, porque a personalização não é teórica, ela precisa refletir de fato a realidade do trabalho daquela equipe que vai executar aquele determinado projeto ou conjuntos de projetos. E além de selecionar práticas, essa fase também define indicadores de desempenho alinhados ao modelo que foi escolhido. Ou seja, você não cria o modelo apenas para funcionar, você cria mecanismos para poder medir, aprender e melhorar esse modelo de forma contínua, de forma estruturada. Vamos agora para a fase 4, implementação e a melhoria contínua. Finalmente aqui a gente começa a falar da execução, onde você começa a usar o modelo híbrido. E aqui o modelo híbrido ele vai ser colocado em prática e deve ser acompanhado ao longo do projeto, de um ou mais projetos, depende do seu contexto. O objetivo aqui ele é muito claro: aprender rápido, ajustar rápido e garantir que o modelo esteja realmente gerando os resultados esperados. O processo inclui ações tipo melhoria contínua, ajustes de competências, revisão de ferramentas e alinhamento com a estrutura organizacional, ou seja, com os processos já existentes na organização. No fundo, esse método ele faz uma coisa essencial. Ele busca equilibrar estrutura com flexibilidade. Ele cria clareza sem engessar e ele vai dar liberdade sem perder governança. E o interessante é que, mesmo sendo simples de entender, cada uma dessas fases é apoiada por ferramentas que detalhamos em nosso livro. Templates, diferentes canvas, matrizes e processos passo a passo para que qualquer organização e profissional possa realmente colocar o hibridismo em prática de forma sistemática, de forma profissional. Eu quero agora falar de alguns exemplos e cenários de aplicações. Agora que você entendeu aí como que o processo para criar modelos híbridos funciona, vamos falar de algo essencial. Como isso se aplica de fato em algumas condições. O hibridismo ele não é só uma combinação eficiente de práticas, é um comportamento, é uma cultura. Trata-se de você pensar de forma mais estratégica. É uma forma de pensar a gestão de projetos de maneira inovadora, de maneira diferente e principalmente contextualizada. O método, como a gente disse, tem 4 fases. E essas fases são amplas, gerais e estáveis. Para ajudar no início da adoção do hibridismo, ou até para melhorar a eficiência, qualidade e resultados, caso já esteja usando ou trabalhando com esses modelos, no livro nós mostramos 3 cenários típicos que aparecem com frequência nas organizações. Vamos falar do primeiro, coordenação central com a execução distribuída. Imagine uma multinacional com matriz na Europa, por exemplo, e várias unidades espalhadas pela América Latina. Aqui a matriz assume as fases 1 e 2 do modelo, ou seja, faz o diagnóstico geral, constrói a matriz de práticas que vai atuar no nível mais corporativo. Depois, cada subsidiária, cada planta, pode usar essa matriz como base para executar as fases 3 e 4. E aí elas vão criar modelos híbridos que são adaptados aos seus projetos, às suas equipes e ao seu próprio contexto operacional. É um jeito de manter esse alinhamento global com a matriz, sem sufocar a autonomia local que precisa existir, especialmente em algumas indústrias e em alguns contextos geográficos. O cenário 2, vamos falar um pouco de subsidiárias com um pouco mais de autonomia,
ou autonomia até total. Nesse cenário, cada subsidiária faz tudo, desde o começo, todas as 4 fases. Elas conduzem o diagnóstico, elas constroem suas próprias matrizes e customizam seus modelos híbridos. Aqui é o modelo ideal para empresas que operam em setores ou países muito diferentes, onde cada unidade de negócios vive uma realidade única e precisa aí de mais liberdade para decidir sobre as práticas de gestão. Agora vamos ao cenário 3. Unidades de negócio com necessidades distintas. O terceiro cenário acontece dentro da mesma empresa, mas cada unidade de negócio tem um perfil totalmente diferente de projeto. E isso é o mais comum na maioria das empresas. Pense em um banco, por exemplo. A unidade de varejo trabalha com melhorias contínuas de sistemas. Já a unidade de inovação cria novos produtos, lida com incerteza, precisa de mais experimentação, testes rápidos e aprendizado rápido. Cada unidade aqui vai desenvolver sua própria matriz e cria seus próprios modelos híbridos de gestão para atender seus desafios específicos. Nada de tentar empurrar o mesmo modelo goela abaixo para todos os times, e isso acontece com muita frequência na maioria das empresas. Esses 3 cenários mostram algo importante. A abordagem que oferecemos, ela é robusta o suficiente para atender diferentes estruturas organizacionais, tamanhos e tipos de portfólio de projetos. E isso é exatamente o que queremos reforçar em nosso livro. O hibridismo é adaptável por essência. Ele cria o espaço para que cada área respire, entenda suas necessidades e construa modelos realmente funcionais. Eu quero agora fazer um fechamento desse vídeo. Hoje você viu aí como que você cria modelos híbridos e não se trata aí de escolher um pouco de cada método. Na verdade, ele é um processo estruturado, consciente e estratégico e, claro, no nosso livro a gente dá muito mais detalhes. Trata-se de um novo paradigma para a gestão de projetos, né, nas organizações, e é a capacidade aí de ler o contexto, né, combinar práticas com intenção, entregar modelos que realmente funcionam, né, na realidade da sua organização. Nós vimos aí 4 fases deste método, entendemos como que a personalização acontece em diferentes cenários e discutimos um pouco mais desses cenários. O ponto central aqui é simples. O hibridismo só faz sentido de fato quando se torna parte da cultura, da atitude e do modelo mental de trabalho da empresa. Isso precisa fazer parte do modelo operacional. No próximo vídeo dessa série, nós vamos dar um passo além. Eu quero mostrar aqui como preparar a sua organização para adotar essa abordagem. E o que você precisa mudar na estrutura, nas competências, nos times e na governança para que o hibridismo seja adotado sem caos e sem muita resistência. E para adiantar um pouco, no 4º e último vídeo da série, a gente vai entrar em um tema urgente, que é o papel dos modelos híbridos na era da inteligência artificial. Como que a IA está redefinindo práticas, decisões e competências? Como que é essa relação do ser humano com a tecnologia, com a máquina? E por que o hibridismo, né, se torna ainda mais crítico em um mundo de automação e agentes inteligentes? Se esse conteúdo faz sentido para você, eu queria que você deixasse um comentário contando um pouco da sua experiência. Quero fazer esse convite para você compartilhar um pouco das suas experiências e das suas ideias. Quais desafios você está enfrentando e como que a sua organização está lidando com diferentes tipos de projeto. E é isso, se inscreve no canal, ative o sininho e acompanhe os próximos episódios dessa série. Ela foi criada realmente para ajudar profissionais como você e organizações a navegar esse novo paradigma da gestão moderna de projetos. Se você quiser aprofundar, conhecer mais sobre essa abordagem inovadora, com todos os templates, canvas e matrizes e exemplos e passo a passo, o link para adquirir o livro Hibridismo, a evolução dos modelos de gestão para agilidade nos negócios, está na descrição deste vídeo. Agradeço aí pela sua atenção, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até logo!